De 27 de fevereiro a 4 de março no Parque do Povo, 27ª Consciência Cristã com o tema Eu Sou, conhecendo o Deus verdadeiro. Venha, participe e traga sua família. A entrada é gratuita. Realização Vinac. Campina Grande, segunda-feira, 3 de março. Hoje comemora-se o Dia do Meteorologista. Parabenizamos a todos os profissionais. Que bom estarmos juntos, começando o dia, a semana e o mês de março. Espero que você continue conosco. Deus tenha uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Logo mais, estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes de Jeremias falando sobre um tema muito importante, desânimo. No bloco seguinte, o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes de Jeremias no bloco da letra à palavra. Nos aguarde. Fala, gente boa! Sala de prosa! Pensa numa conversa boa. Olha quem tá aqui. É, Varão, que coisa boa, hein? E ó, ele tá, ó, pra você ver, de cor, hein, Olha, Zé? você viu? Você não brinca não, hein? Eita, rapaz. Como você viu, nós estamos alegres. Mas você já teve desanimado? Já teve desanimado, Varão? Algumas vezes. Algumas vezes, é. O que foi que machucou você daquela Olha, vez? filho, às vezes você tem uma expectativa sua mesmo maior do que você está conseguindo fazer. E dá que banzo, Dá né? que banzo. Cara... Ou às vezes você recebe assim, aquela palavra assim, que é um jato d'água fria no braseiro, entendeu? Quando eu escrevi meu primeiro livro, um pastorzão assim, daqueles 5 estrelas. 5 estrelas. Pegou o livro, esse livrinho aqui não merece ser publicado, está muito ruim. Deu aquela palavra de ânimo, entendeu? Você nunca deixará de ter esses na sua vida. Eles te seguirão. Os desanimadores, ou como o mestre escreveu no livro, os destruidores de sonhos. Como é que a gente se reanima, hein? Eu fico olhando que a vida não é indolor, a vida não A vida não é fácil. Não é fácil, né? Você não está pisando em tapete, aveludado, né? Tapete de prego. De prego, Barão. Então, se você for olhar para a circunstância, você pode ficar desanimado. Tem brasileiro hoje que está querendo ir embora. Vai, Zé, para de falar mal do Brasil, vai pra você ver que é bom pra tosse. O cara tá aqui no Brasil, reclamando do Brasil. Desanimado. Que desanimado isso, com tudo, desanimado com a vida. Agora, o ânimo não vem nem de dentro, nem de fora. O ânimo vem de cima, vem de Deus. Nem aqui, nem lá. Lá. Entendeu a coreografia? Vamos fazer coreografia. É desse jeito, Barão. Porque se você olhar para o lado, tá ruim, a violência, corrupção, desemprego, dificuldade, etc. família. Se você olhar para dentro, quanto mais você se conhecer, mais você sabe que você é pecador. Mais precisa de graça. Mais precisa de graça, né? Então, quando você olha para Deus, você fica cheio de ânimo. E foi nosso Senhor Jesus que falou o quê? Vou mandar o Consolador. O Consolador, esse é o título do Espírito Santo. Ele é aquele que dá coragem, é o Paráclito. Olha que substância. Ô, Gerê, deixa eu fazer um testemunho pessoal aqui para você. Eu acho que você tem sido um dos encorajadores do nosso país. Elogio ao vivo, vamos ver. Eu vou justificar. Obrigado. Graças a Deus, vamos dizer, muito raramente eu tive com você e outros colegas que você não desse uma palavra de ânimo. Isso me lembrou de um dos grandes homens que Deus levantou na nossa geração e que ele já chamou para si, foi o nosso querido Shedd, Russell Shedd. Brutal. O Shedd um dia disse algo para mim que eu nunca esqueci. Ele disse: você quer saber qual a principal característica de um cristão? Eu falei: não. Me ensina aí o que é isso. É ser parecido com Jesus. E o que Jesus fazia? Uma pessoa chegava para ele quebrada, machucada, ferida, desanimada, e botava a pessoa para cima. Só se a pessoa rejeitasse a graça dele, como o caso do jovem rico. A via de regra, a pessoa chegava machucada, estaria animada com a vida. E aí, perto de você, como é que acontece? Você eleva ou abaixa as pessoas? Segue adiante. Então, o nosso papel é encorajar. Pessoas que às vezes estão precisando de uma palavra, né? Uma palavra que você dá, muda a história da pessoa.
quando meus filhos eram pequenos, você sabe que eu fazia eu procurava histórias engraçadas para fazer meus filhos dar risada e animar. Então, todo dia eu tinha uma história nova para contar para meus filhos, para eles dar risada e ficar encorajados. Acabava que eu mesmo era beneficiado. Agora, aqui em Romanos 12, eu tenho que dar um tributo aqui, Varão. Me fala aí. Para um homem chamado Dilson, que é lá de Santa Catarina. Romanos 12 diz assim: Sim. Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, Romanos 6. Se ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere fazê-lo, ou que exorta-o, faça com dedicação. Dedicação. A palavra exortar, eu sempre achei que era dar bronca. Dá bronca no cara, no sermão. Aí eu estava no primeiro ano do seminário, Dilson Ribeiro, lá de Santa Catarina, estava estudando os dons espirituais e me falou, exortar é paráclesis, significa encorajar. Ele ficou meu amigo. Um dia ele falou comigo assim, Jeremias, você deveria estudar paráclesis, porque eu acho que o Espírito Santo lhe deu esse dom. Varão abriu assim. Abriu um horizonte. Descortinou. Eu acho mesmo, Varão, que isso é uma coisa que não é minha, isso é uma coisa dom de Deus. Que é dom de Deus. Amém. Então, o desânimo é combatido pela paráclesis, pela ação do Paráclitos. Aí eu fui estudar, a palavra de Deus é paráclesis. Eu fui estudar que a Bíblia diz assim, vamos abrasileirar, paracletemo-nos uns aos outros, encorajemo-nos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Então, o desânimo você pode ser vencido pela ação de Deus. Um dos grandes perigos do desânimo é a pessoa se isolar, né? Um crente, por exemplo, estou desanimado hoje, não vou à igreja, estou desanimado, não vou para o culto. Bem lembrado, mestre. Né? Porque, olha, veja você lá, Hebreus 10 diz assim, Hebreus 10, 21. 25. Não deixemos de congregar-nos, mas façamos... no verso 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos, para nos encorajarmos ao amor e às boas obras. E logo em seguida disse... Varão, esse texto eu preciso falar com você mais. Fala de novo. Sabe por quê? Porque no 19 diz assim... Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, nos consagrou, aproximemo-nos com sincero coração, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós não podemos deixar de congregar. Isso, tem umas 2 semanas que isso veio assim, com tanta força no meu coração. Diz, gente, não é pelos benefícios que eu recebo, é porque Jesus fez uma obra tão intensa que eu não posso deixar de congregar. É verdade. Ô, gente boa, desanima não. Agora, deixa eu olhar um outro aspecto. A conversa aqui está solta. É boa demais. Há um texto bíblico que mostra que um homem estava passando uma crise tão grande, onde ele tinha homens, amigos, aliados dele, que o deixaram. Mas isso queria apedrejar o cara, inclusive. Não, mas tem isso aí. Se você não tiver, eu vou arrumar uns 4 para você. Então, como você pode encontrar encorajamento quando você está passando uma crise? Quando as pessoas que estão à sua volta estão querendo matar você, quebrar você ainda mais? De onde nós podemos arrancar atenção esse encorajamento? Você, o dono do salão, a dona do salão, o dono da pequena empresa, o que está na economia do Brasil, você, o pastor da igreja que está lutando. Atenção, hein? Você que desanimou, que falou assim, eu não aguento mais. Vem cá, chega aqui pertinho, vou aqui, você aqui na mesa aqui, tá bom? Pode falar, Sustância. Então, veja bem, é o texto de 1 Samuel 30, versículo 6. Davi chega na cidade onde estava a família dele e as famílias dos seus 600 homens. A cidade estava queimada, a cidade estava arrasada, a cidade estava destruída. Os amalequitas perdeu tudo, levou tudo embora e levou também embora os filhos, as filhas e as mulheres. Todo mundo revoltado. As mulheres, só para você não ficar assim, achando. Naquele tempo podia. Mas o princípio era cada um com o seu. Mas não devia também não. Nem naquela época devia. Mas o texto diz, então Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Vem de cima. Vem de cima.
o bom ânimo. Ainda que falte ânimo dentro de você, fora de você, esse ânimo pode vir de cima. E quando vem, Deus muda a circunstância. E Deus o coração. restaura, renova você. Olha, É verdade. a palavra de Deus é uma fonte de ânimo. Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A Bíblia é um restaurante, gente boa, sabia? Ó, você tem feijoada, saladinha, comida integral, vegano, churrascaria, sobremesona. Lá você restaura a alma. É desse Leia jeito. mais sua Bíblia, hein? Fique mais perto da Bíblia. Fique mais perto de Jesus. Aproxime-te de gente que vai ajudar você a caminhar para frente. Ó. Isso é coisa boa também. Coisa boa. Tem essa turma que afunda, mas tem a turma que eleva. É desse jeito. Nós queremos te elevar e queremos orar por você. Põe seu coração diante do Senhor aí. O mestre vai orar agora para o Senhor te renovar o bom ânimo. Senhor Deus, encoraja aquela pessoa que está nos assistindo, passando por luta, por prova, por dor, por sofrimento, por desânimo. Coloca um ânimo novo nesse coração. Derrama sobre esta vida o óleo fresco do Espírito Santo, Amém. que traz alento, que traz renovo, que traz restauração, que traz reavivamento. Amém. Esta causa está nas tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cobre ânimo. É Siga desse adiante. Sala de prosa. Uma conversa boa, 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 boa. Querendo levar você mais perto de Jesus. Isso é uma parceria entre a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Pensa numa sustância. Você nunca foi lá? Vai lá. Ó, agora não é perder só a metade da viagem, é perder a viagem A inteira. viagem né? inteira. Você perdeu as férias se você não for na 8ª. É desse E jeito. também uma parceria. Com Luz para o Caminho, uma agência missionária que está à disposição de você e do Reino de Deus para ajudar você a caminhar com Jesus. Pense numa agência missionária boa. Ela produz o devocional cada dia, que todo mês você pode ter. E no fim do ano, no Natal, agora, você pode ter para distribuir. Como é que a pessoa faz? Só ligando para 0800 119 105 e encomendando. Esse é um devocional maravilhoso que igrejas, empresas têm usado para distribuir na vizinhança, no condomínio, para os parentes, amigos, enfim, para levar essa esperança encorajadora do Evangelho. O que é que você está fazendo? Tome providência. Sala de prosa. Abraço, gente. Abraço, gente boa. Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse texto eu quero extrair justamente esse entendimento. Deus é por nós. Deus é por nós. Deus é por nós. Amém? Irmãos, por várias vezes ao longo do dia, é normal nós pararmos para acompanhar algumas notícias, sejam elas no Brasil, sejam elas no mundo. Em outros momentos, também paramos para lermos a Bíblia, meditarmos nas Sagradas Letras, mas o que nós constatamos são desafios, lutas, e muitas vezes a gente sente que a nossa fé foi abalada pelas adversidades da vida. Como igreja, nós enfrentamos momentos em que o ânimo esmorece. O fardo parece bem pesado. No entanto, a palavra de Deus nos traz uma certeza, uma convicção. Não estamos sozinhos. E aí é preciso lembrar-nos de que Deus está conosco. Ele luta por nós. As suas promessas são imutáveis. E nessa pastoral eu quero refletir com vocês
essa grande verdade e encontrar então ânimo para seguir firme na caminhada da fé. Deus é por nós. Isso significa que a sua presença é constante na nossa vida. Em Mateus 28:20 nós temos essa preciosidade. Jesus nos dá uma promessa inquebrável. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa verdade injeta nos nossos corações uma boa dose de fé e nos lembra de que nunca estamos sozinhos. Mas eu sei que as dificuldades tentam nos convencer de que Deus nos abandonou. Contudo, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que Ele é um Deus presente. Quando Moisés enfrentou sua insegurança diante da missão de libertar Israel, Deus lhe disse: certamente eu serei contigo. Dessa mesma forma, Ele está conosco a cada desafio, a cada luta, a cada lágrima. E a nossa confiança não deve estar nas circunstâncias, mas no Deus que prometeu nunca nos deixar. Deus é por nós, Ele nos fortalece nas batalhas. A nossa caminhada cristã, a nossa caminhada nesse mundo, ela não é isenta de lutas, sabemos disso, provamos disso. O próprio apóstolo, ele enfrentou inúmeras tribulações, mas ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A nossa força vem do Senhor. Quando nós estamos fracos, Ele nos fortalece. Isaías 40:31, Ele nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor então é aquele que renova, que nos levanta quando nós estamos caídos e que nos dá forças para continuar. Hoje é um domingo de reflexão missionária. À noite nós estaremos aqui para falar sobre as oportunidades e os desafios na obra missionária. Mas quando lemos algo como isso, ou meditamos algo como isso, que Deus está conosco, Deus é por nós, não tem como nós não nos lembrarmos daquela jornada da abertura do trabalho no México. Quantas dificuldades se levantaram, quantas barreiras plantaram-se na nossa frente, mas quantas conquistas nós conseguimos diante da presença do Senhor. Não foram apenas barreiras estruturais, financeiras, mas foram barreiras também de pensamentos negativos, de falta de fé, de desânimo, de desistência. Mas quando nós recobramos a nossa memória e lembramos da nossa fé que está baseada na revelação das Escrituras, Deus nos mostrava dia após dia que a obra é dele, Ele é o dono e Ele é que faz, Ele é que começa e Ele é que finaliza, e nós só somos meros instrumentos na mão do Senhor. Portanto, se Deus é por nós, a vitória é certa. Porque essa batalha já está vencida no nome de Jesus, pelos méritos de Cristo. E Paulo, escrevendo também no capítulo 8 de Romanos, versículo 37, ele disse: mas em todas estas coisas,
somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A nossa vitória é por meio de Deus que nos amou. Nossa vitória não depende da nossa capacidade, mas do poder de Deus. O inimigo pode tentar nos desanimar, pode tentar nos fazer acreditar que não vamos vencer, mas a verdade é que em Cristo já vencemos. Nós já vencemos a morte. Nós já somos cidadãos do céu. Nós já estamos no seu reino. Nós já fomos enxertados na sua videira. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou na força do seu braço, mas no Senhor dos exércitos. 1 Samuel 17, 45 a 47. Da mesma forma, devemos enfrentar nossas lutas com fé, sabendo que a batalha pertence ao Senhor. Se há desafios diante de você, lembre-se de que Deus, quando com o povo e o povo com Ele, nunca perderam uma batalha. Ele é aquele que abre o mar para o seu povo passar, que derruba muralhas, que fecha a boca de leões e que ressuscita mortos. Ele fará o impossível na sua vida e na vida da igreja. Deus é por nós. Então, o convite desta manhã é para continuarmos avançando. E sempre quando eu falo sobre isso, isso nos dá uma força, um ânimo. Porque se a gente parar para fazer uma lista, por que eu devo parar? Meu Deus, é muita coisa que dá razão para nós pararmos. Sim ou não? Sim. Não tenho dúvida. E são razões justificáveis. Ah, eu vou parar por causa disso e disso. Ah, eu não vou mais para a igreja por causa disso e disso. Eu não quero mais ser crente por causa disso. E são razões justificáveis. Mas Deus, na sua palavra, Ele nos chama não para nos justificarmos, mas para avançarmos, para continuarmos, para perseverar. A perseverança é a chave, o segredo de continuar apesar das adversidades, apesar das justificativas, porque Deus já nos deu a vitória. Amém, meus irmãos? A vitória já é nossa por meio de Cristo Jesus. Então, diante da certeza de que Deus está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos garante a vitória, não podemos permanecer estagnados, não podemos nos pendurar nas justificativas esfarrapadas de desistência da obra, da caminhada cristã, seja lá o que for na presença de Deus. Não temos por que parar. Ele diz: eu sou contigo, avança. Avança. É por isso que quando chegou a ideia do nosso irmão Anderson com Evelyn de abrir um ponto de pregação na Espanha, a gente fica assim, não, mas é coisa, vai isso, vai aquilo, tem isso, tem aquilo. Eu não consigo ver quando eu leio e quando eu medito sobre avança. Qual é o limite? Não tem limite. Tudo é desafio, amém, meus irmãos? O desafio, irmãos, de abrir uma congregação aqui no Catolé ou abrir lá na Espanha são os mesmos. São os mesmos. A diferença talvez seria, como por exemplo do pastor Jackson, é que é mais caro trazer Jackson do México para cá, ou trazer Anderson da Espanha para cá.
Porque se ele tivesse no Catolé, não tinha esse gasto todo. Mas a desistência do campo é o mesmo impacto espiritual. E Deus então nos diz: avança. O desânimo quer nos paralisar, mas Deus nos chama para avançar. Não importa o que aconteceu ontem, hoje é um novo dia para caminhar na presença do Senhor. E como igreja, precisamos nos levantar em fé, pregar a palavra, servir com alegria e buscar a Deus em todo, ou com todo o nosso coração. Deus está nos chamando para um tempo de avivamento, de renovação espiritual, de novas conquistas. Ele está chamando a nós que estamos aqui nessa igreja local. Ele é conosco. Deus está conosco. E Deus é por nós. Por isso, olhar para trás não seria uma boa. Não olhe para trás. Temer também, ou ter medo, só de Deus. Temor de Deus. Mas daquilo que Ele colocou para nós fazermos, não sei se eu já disse isso, mas se eu disse, vou só repetir para relembrar. Muitas vezes, conversando com o pastor Bosco, e quando a gente para conversar administrativamente, sempre nós colocamos os desafios. Quando falamos sobre a questão do avanço da igreja, vem muitos desafios. Eu me lembro que houve muito cuidado dele quando a gente foi fazer a permuta entre os obreiros de Nazaré de Pocinho e Tavares. Mas uma coisa eu nunca me esqueço, que eu disse a ele. Eu disse: pastor, aqui a gente está para assumir desafios e para correr riscos. Assumir desafios e correr riscos. Se você não tem isso na sua mente, nem invente liderar nada na igreja. Mas que isso não seja também uma justificativa para você desistir. Eu quero que você entenda: assumir as coisas na igreja é assumir riscos. Amém? É assumir desafios. Mas se eu não entendo que Deus é por nós, que a sua presença é constante, que a batalha é dele, que ele vence por nós, então, de fato, eu não posso assumir desafios e eu não posso assumir riscos. E foi um risco muito grande que a gente assumiu e correu quando a gente fez a permuta dos obreiros. Mas eu pude visitar Nazaré de Pocinhos e eu vi o sorriso do povo, da igreja, e um ano que a gente passou sem receber tantas reclamações. Da mesma forma de Tavares. Vou lá agora ver como é que está a congregação. Mas ontem tiveram um momento com as mulheres da congregação e ele estava muito entusiasmado, mandou fotos e vídeos para mim, mostrando o trabalho com as mulheres em Tavares. Sítio Domingos Ferreira, o pessoal lá dos quilombolas, felizes. Um dos meninos foram para o projeto missionário. Então hoje eu já posso aliviar, assumir o risco, ver os desafios, mas Deus deu a vitória que é para Ele, para a glória dEle. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do seu amor, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem dificuldades da vida. Romanos 8:35. Hoje Deus então quer restaurar o teu ânimo. Ele quer renovar as tuas forças. Ele quer fortalecer a sua fé. Ele quer lhe dar esperança para o futuro. Que você esteja enfrentando, lembre-se, Deus é com você. Deus é por você. Ele está presente. E Ele nos chama para avançar. Portanto, igreja, levante-se.
Confie no Senhor, siga em frente, porque grandes coisas Ele fará em nosso meio. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo o pastor Antônio Júnior. Mas nesses instantes finais do nosso programa, devo lembrar a todos de não deixarem de participar da 27ª edição do Encontro da VINAC, realizada lá no Parque do Povo. Hoje é o penúltimo dia, amanhã é o encerramento. Portanto, prestigie e participe deste grande e abençoado encontro. Que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até amanhã, se Deus quiser. De 27 de fevereiro a 4 de março no Parque do Povo, 27ª Consciência Cristã com o tema Eu sou, conhecendo o Deus verdadeiro. Venha, participe e traga sua família. A entrada é gratuita. Realização VINAC.